Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no Portal do Estudante que tem muito conteúdo para vocês. E na aula de hoje vamos continuar falando de morfologia. Hoje nós vamos tratar da classe de palavras variáveis, o numeral. Nós já tivemos uma aula anterior que a gente viu o conceito de numeral, nós vimos a classificação, nós vimos como utilizar os numerais dentro da redação do Enem. Então, se você perdeu essa aula, volta lá na plataforma Gonçalves Dias, dá uma olhadinha, já tem aula também sobre substantivo, que são classes variáveis, já tem também sobre o adjetivo, que são classes variáveis, além de outras classes variáveis que nós ainda iremos abordar aqui, como o pronome, né? Hoje, no caso, estamos abordando os numerais. Lembram quais são as classes invariáveis? O advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição, aquela que a gente usa para falar dos nossos sentimentos, né, das nossas emoções. O que acontece? Acontece uma grande confusão com essas palavras quando existe a mudança da classe gramatical, né? Muitas vezes fica uma dúvida se é um artigo ou se é um numeral, fica a dúvida se é um adjetivo ou se é um advérbio, e aí as pessoas acabam fazendo confusão em relação a alguns pares de palavras, como mal com U, mal com L. Quando é advérbio, por exemplo, a palavra menos, as pessoas acabam utilizando menos, que é uma palavra que não existe. Então, para que a gente não caia nesses erros, é muito bom que a gente tenha noção de toda essa parte inicial, que é a parte da morfologia. Então, vamos ver aqui hoje os numerais, a classificação, a função morfológica, a função sintática e também a função textual, tá? Vocês sabem que além da função morfológica, nós também temos outras funções, tá? Então, vamos lá começar aqui com numerais. Numeral é, segundo Celso Cunha e Lindley Sintra, a classe gramatical que usamos para indicar uma quantidade exata de pessoas ou coisas, ou para assinalar o lugar que elas ocupam numa série. Os numerais podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários ou coletivos. Esta classe de palavra possui funções morfológicas e também funções sintáticas, né? Então, muita atenção que vocês já viram esse conteúdo lá no ensino fundamental, mas vocês precisam relembrar, porque a gente utiliza os números o tempo inteiro no nosso dia a dia. Seja quando nós vamos ao supermercado pesar algo, quando nós precisamos saber as horas, quando precisamos fazer um cálculo. Então, o tempo todo, nós estamos utilizando essa classe de palavras, que é uma classe de palavra variável, né? Então, vamos lá para os numerais cardinais. Os numerais cardinais são aqueles que representam uma quantidade de seres ou coisas, né? O que nós mais utilizamos, na verdade, né? O que faz mais parte do nosso dia a dia. 2, 16, 60, 745, 1389. Vale destacar que os nossos numerais são de origem árabe, por isso eles são chamados de algarismos arábicos. Por que são algarismos arábicos? Porque eles são de origem árabe. O que acontece muitas vezes é uma certa dificuldade em relação a escrever esses numerais por extenso, né? Quando a gente tem aí que escrever a palavra 60, quando eu tenho que escrever um número que representa uma quantidade bem maior, às vezes essa grafia por extenso fica um pouquinho mais complexa, mas não se preocupe que nós temos algumas regras específicas para isso. Na língua portuguesa, contudo, também usamos os algarismos romanos, né? Ali o I, 4, DC, LX, né? Cada letra tem uma representação. O I representa 1, né? O M representa 1000, o C representa 100, o V representa 5 e assim por diante. O L, 50, lembram dos numerais romanos, né, dos algarismos romanos? Vocês também viram um pouquinho aí nessa questão da matemática, né, para vocês perceberem o quanto estão interligados. Esse tipo de numeral, por convenção, é considerado ordinal até o 10, né? Décimo, décima. E cardinal a partir do
do 11. Então, quando vocês encontrarem os numerais romanos, né, os algarismos romanos, como é que eu faço essa leitura? Eles são ordinais até o 10, né, até décima. Então, encontrou o x, décimo, décima. A partir daí, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar a leitura dos numerais cardinais, né? 11, 12, como no exemplo aqui, ó. João Paulo II. E já aqui, ó, Papa Pio XII, né? Então, já não uso os ordinais, né? Já vou utilizar os numerais cardinais. Fiquem bem ligados aí nessa dica, que é uma dica bem importante. Os ordinais. Os numerais ordinais são aqueles que indicam o lugar de uma coisa ou de um ser em uma série. Primeiro, 13ª, 50ª, nonagentésimo ou nonigentésimo e milésimo. Aí é que complica, né? Quando a gente tem que fazer esses numerais que tem uma quantidade bem maior na hora da gente escrever. Quer uma dica? Só pegar os sufixos, né? Ver como é que é a terminação dessas palavras, que eles vão seguir a mesma ordem, vão seguir a mesma regra de ortografia para praticamente todos, né? Então, se você sabe escrever 50ª, vai saber escrever os demais também. Basta pegar essa regra e observar. Se eu escrevo com apenas um S, se eu escrevo com 2, ver essa questão da acentuação, como eu falei em outras aulas, algumas pessoas acham que a acentuação ou a pontuação está meio fora de moda, né? As pessoas, elas escrevem tão rápido, elas têm essa vontade de se comunicar de forma tão rápida que acabam não colocando pontuação, acabam não colocando acentuação, né? Se for um texto por aplicativo, talvez não tenha tanto impacto, mas num texto escrito, numa redação oficial, num texto mais formal, nós teremos sim um impacto bem maior. Então, cuidado com a pontuação, cuidado com a acentuação. Vale destacar que, segundo Evanildo Bechara, por tradição, os numerais ordinais, a partir de 2000, eles são também acompanhados por numerais cardinais. 2 milésimos, 3 milésimos, quingentésimos, 11 milésimos, até para facilitar aí na hora dessa leitura, tá? Os multiplicativos. Os numerais multiplicativos indicam a quantidade de vezes por qual o número foi multiplicado. Dobro, 2 vezes, quádruplo, 4 vezes, décuplo, 10 vezes. É difícil de falar essas palavras, né, turma? Acaba que no nosso dia a dia eu vou lembrar de décuplo. Não, eu já fiz isso 10 vezes. Fica bem mais fácil, bem mais prático para a gente, né? Mas pode aparecer algum número dessa forma para vocês tentarem classificá-lo, né? Se fosse para uma classificação, seria um numeral multiplicativo, né? Um décuplo, que seria 11 vezes, né? Imaginem vocês ter que utilizar essas palavras no dia a dia. Os numerais fracionários. Os numerais fracionários representam partes de um todo ou partes de uma divisão. 1/2, 3/7, 9/10, 2/15, 16 centésimos, né? Então, continuando ainda na classificação dos numerais, né? Cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, quando está dando aí uma ideia de fração, uma ideia de divisão. Os numerais coletivos, né? São aqueles que indicam um conjunto específico de coisas ou seres. Dúzia, conjunto de 12, semestre, 6 meses, dezena, um conjunto de 10, novena, 9 dias, dueto, 2 vozes, e aí a gente tem vários outros, né? Bimestre, anuênio, tem vários outros. Um que nós estamos utilizando muito agora, que é um termo que se incorporou, né, ao nosso vocabulário diário, foi a palavra quarentena, que é relacionado a 40 dias, né? E as pessoas acabam até utilizando não só relacionado a 40 dias, ele está de quarentena, mas não necessariamente cumprindo ali aqueles 40 dias, acabam extrapolando o sentido da palavra. Mas lembrando que quarentena é algo relacionado a 40 dias, né? Mesmo que aí seja utilizada com um outro sentido, com um outro contexto. Do ponto de vista morfológico e discursivo, o numeral é uma classe gramatical variável. Isso significa que ela possui variação de gênero, masculino e feminino, e número singular e plural. Nesse sentido, vejamos alguns exemplos dessas variações, né? Variação de número. O primeiro colocado receberá um troféu.
Os primeiros colocados receberão um troféu. Isso aí vocês vão ver lá na parte de concordância, né? A concordância que esses determinantes precisam fazer com o sujeito, que ele precisa fazer com o substantivo, né? Então aqui vocês percebem que existe uma variação em relação ao número, né? Ele tem que concordar com o substantivo. Se o substantivo está no singular, o numeral também fica no singular. Se o substantivo está no plural, né, aí vai fazer aí essa concordância, tá? A variação de gênero. Os 2 casarões foram vendidos. As 2 casas foram vendidas. Mais uma vez aí fazendo uma concordância com a palavra, né? Se o substantivo é masculino ou se o substantivo é feminino. Lembrando que nós estamos falando da gramática normativa, tá? Estamos falando em relação a gênero, masculino ou feminino, relacionado à gramática normativa. Agora, a função morfológica, que são os casos específicos da variação dos numerais, né? Então, vamos ver aí quais são todas essas funções que os numerais podem assumir. São funções morfológicas, são funções sintáticas e até mesmo funções estilísticas, como nós vamos ver mais adiante. Como mostra o professor Fernando Pestana, sobre a variação de gênero e número dos numerais, é importante observar os seguintes pontos. Nos grupos dos numerais cardinais, os que possuem variação de gênero são 1, 2, 2. E as centenas a partir de 200. 200, 200, 300, 300, 500, 500. Ainda no grupo dos numerais cardinais, vale destacar que os números com milhão, bilhão, trilhão têm variação de número. Fica milhões, bilhões e trilhões, né? Faz essa concordância também. Todos os numerais ordinais variam em gênero e número. Terceiro, terceira, terceiros, terceiras, né? Então vão variar em gênero, masculino ou feminino, acompanhando aí esse substantivo, se é um substantivo masculino ou se é um substantivo feminino, e acompanham também a questão do número, se está no singular ou se está no plural. Os numerais multiplicativos apresentam variação de gênero e número quando acompanham um substantivo. Os saltos triplos recebem pontuação alta na ginástica artística. Então, saltos triplos, né? Vocês observem aí que foi feita a formação também do plural. Os numerais fracionários variam em gênero e número. 1/4, 2/4, 1/4, 2/4. Então, eles vão variar de acordo com o substantivo com o qual eles estão qualificando, especificando, determinando. Flexão de grau dos numerais. Ainda que as gramáticas normativas não registrem flexão de grau dos numerais, isso acontece na linguagem coloquial e nos textos literários, né? A gente acaba colocando muitas palavras que não estão ali de forma da gramática normativa, mas que no nosso dia a dia a gente vai inventando novas formas, né, de nomear, novas formas de quantificar, né? Como, por exemplo, esse ingresso custou 5. A palavra cincão, não existe o grau, né, dos numerais, esse grau aumentativo, mas na linguagem coloquial a gente acaba fazendo, né? Me dá 50 aí, me presta 50 aí. Né? A gente acaba fazendo essas combinações. Paguei 50 nessa camisa, só vou tomar mais umazinha, né? O Vasco da Gama caiu para a segundona, Mário já é um 50. Então, assim, dentro da gramática normativa, a gente não tem essa variação de grau, tá? Se é aumentativo ou se é diminutivo. Mas na nossa linguagem, na linguagem coloquial, quando a gente quer se expressar de uma maneira, né, mais enfática, quer chamar mais atenção, a gente acaba fazendo essas combinações aí. Número adjetivo e número substantivo, né? O numeral funciona como um determinante. Nesse contexto, ele pode acompanhar ou substituir um substantivo. No primeiro caso, temos um numeral adjetivo. No segundo, um numeral substantivo, né? Vamos ver os exemplos. Os 2 homens saíram na mesma hora. É um numeral adjetivo, está acompanhando ali a palavra homens, né? Os 2 saíram na mesma hora, numeral substantivo, né? Então,
tem aí essa diferenciação, podendo ser numeral substantivo ou numeral adjetivo. Do ponto de vista sintático, o numeral, quando acompanha um substantivo, exerce a função de adjunto adnominal. Por que é tão importante vocês dominarem essa primeira parte da morfologia? Porque mais lá adiante, na sintaxe, vocês vão ver que essas mesmas classes gramaticais, elas acabam adquirindo outras funções. Por exemplo, os numerais, por eles serem determinantes, eles acabam funcionando como um adjunto adnominal. Por quê? Porque ele determina, ele especifica, né? Contudo, se o numeral estiver substituindo um substantivo, aí ele vai poder exercer qualquer uma das outras funções que são funções substantivas. Então, se ele determina, ele vai ser o quê? Um adjunto adnominal. Se ele substitui, aí ele vai ter uma daquelas funções substantivas, tá? Que seriam quais? Sujeito, predicativo do sujeito, objeto direto ou indireto, o complemento nominal, agente da passiva, adjunto adverbial ou aposto. Então, muito atento aí, fiquem bem atentos a isso, porque existem essas funções sintáticas que podem ser exercidas também pelo numeral. Ah, professora, numeral é muito fácil, só cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Se vier assim, vai ser bem fácil mesmo. Mas e se os numerais aparecerem dessa forma? Se os numerais aparecerem como um sujeito, como um objeto direto, como um complemento nominal, vocês vão conseguir identificar? Então, peguem essas questões que são mais específicas, centrem mais nessas questões, saiam ali do básico, ampliem esse conhecimento de vocês e vão mais adiante com os outros conceitos, as outras funções que essas classes gramaticais também podem assumir. Função sintática da palavra ambos e ambas. São considerados numerais, né, duais, né, essa dualidade. São utilizados em geral para retomar termos anteriormente já citados. Márcio e Francisco entraram juntos na empresa. Ambos passaram por um processo seletivo bem concorrido. A professora e a diretora conversaram sobre a situação dos alunos. Ambas concordaram que ele precisa de reforço em matemática. Em decorrência dessa função anafórica de retomada, o gramático Evanildo Bechara defende que ambos e ambas também podem ser classificados como pronome. Por quê? Porque ele acaba retomando, ele acaba substituindo, tá? Então, apesar dessa dualidade, ele classifica aí como um pronome, né? Valor, discurso do numeral. O numeral pode ser usado como uma função estilística ou como uma função textual. Vamos analisar aqui cada um dos casos, né? Função estilística. O autor de um texto pode utilizar o numeral para enfatizar determinada ideia. Já falei 1000 vezes para você não fazer isso. Deus é 10, Romário é 11. Troquei apenas 2 palavras com você, por isso mal conheço. Então, turma, percebam que ali está no sentido mais estilístico, né? Está mais no sentido textual, né? Quando eu digo eu falei 1000 vezes, não significa que eu falei realmente 1000, 1, 2, até chegar ao número 1000. É apenas uma forma de dar mais uma ênfase, né? De expressar, é uma expressão. Deus é 10, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, né? Eu digo que você é uma pessoa 10, quero dizer que você é uma pessoa legal, maravilhosa, né? Troquei 2 palavras com ele e fui embora. 2, não no sentido de ser 1, 2, mas no sentido de que falou rapidamente, né? Os numerais têm a função textual de retomar os referentes substantivos, evitando a repetição de palavras e melhorando a coesão do texto. Voltem lá, estudem coesão e coerência, que é muito importante. Jonas, Mariela e Samuel chegaram cedo hoje. Os 3 começaram a trabalhar antes das 8. Jonas, Mariela e Samuel chegaram cedo hoje. O primeiro chegou às 6h30, a segunda às 7 e o terceiro às 7h40. Aí ele evitou essa repetição, né? O início do ano é sempre mais corrido, por isso é importante focar os esforços nesse semestre. Então, aí evita também uma repetição. E agora o nosso momento português nas redes, né? Se você tem alguma sugestão, manda para a gente lá através da plataforma Gonçalves Dias e participe desse momento da nossa aula também com o português nas redes. Aí ele chega aqui, né? Pede o telefone da pessoa e ela diz, eu tenho o número dele antigo. E olha como ela passa aí o número antigo dele, todo em algarismos romanos, né? 11, 997, 52, 27, né? Então,
Imaginem vocês, a gente tem que passar uma numeração de um telefone utilizando os algarismos romanos, ia dificultar bem mais, né? Na verdade, hoje em dia as pessoas já não querem ter nem o trabalho de memorizar os telefones, né? A gente já está ali os contatos salvos, então a gente já nem utiliza. Então é isso, turma, eu aguardo vocês na próxima aula, revejam as aulas da plataforma, um grande abraço e até a próxima.